coelhinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Merida, a narradora do canal de histórias Merida Lucy. No vídeo de hoje eu vou narrar o capítulo de número 52, o Noviço, versão Yang Xiaozhan, tá bom? Então, já te peço, deixa o like logo no início desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade de capítulos, tá? Então, vamos lá, sem demoras, Capítulo 52. Temos um novo superior. Padre Amábeles olhou para cada um de nós, sorrindo com ternura, olhou o relógio que marcava as 8 da noite. Meu coração batia acelerado, 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. E eu não sabia se iria ser escolhido para o novo padre superior, mesmo sabendo que o cargo era muito difícil. Cheio de responsabilidades, eu tinha medo de não dar conta. Mas o mais importante para salvar a vida de Xiao, eu precisava ser escolhido. Eu rezava para que ele me escolhesse. Minhas mãos suavam frio, olhava para a cruz de Cristo e implorava. Foi quando meus pensamentos foram invadidos pela voz do Padre Amábeles. Irmãos, vamos iniciar os votos. Vou falar as bolas pretas e bolas brancas até haver um empate. Ele pegou o papel com o primeiro nome. Padre Liu Hai, 5 pretos e 3 brancas. Padre Bo, 5 pretos e 3 brancas. Padre Kevin, 2 pretos e 2 brancos. Padre Yang Liu, 5 pretos e 3 brancos. Depois de longos 40 minutos, o Padre Amábeles disse: Irmãos, depois de tantos votos indecisos, eis que houve um empate entre o Padre Liu Hai e Yang Bo e Padre Mateus. Cabe agora a mim eu decidir quem será o novo Padre Superior. Eu estava em choque. Entre os 25 convocados, só ficou 3 em empate. Meu coração palpitava, quase querendo sair pela boca. Eu orava a Jesus que eu fosse escolhido. Eu não estava preparado, mas torcia que eu fosse escolhido, assim a vida de Xiaozhan estaria segura. Todos os olhares estavam em cima de mim, Liu Hai e Padre Mateus. Foi quando meus pensamentos acabou sendo interrompidos ao ouvir a voz do padre. Irmão Liu Hai, se aproxime para citar os votos de pertença como Padre Superior. Que surpresa, achei que eu seria escolhido. Fiquei feliz por ele, mas eu não fui escolhido. E como se daria o plano? Agora eu estava preocupado. Dei um grande abraço em Liu Hai e ele chorava, não imaginava ser o mais novo superior. Em meio às felicitações, o Padre Amábeles falou quem seriam mais novos delegados e o braço direito e mestre de juniores. Quando ele mencionou meu nome, eu seria o braço direito do novo superior e juniorista formador dos novos irmãos. Quando recebi os parabéns, todos os irmãos com alegria na sala tocaram músicas e abrimos um vinho para comemorar. No canto da lareira, avistei Xiaozhan olhando para mim. Discretamente, ele fez um sinal com a cabeça que eu acompanhasse e saiu da sala. Era arriscado demais se fôssemos pegos. O Padre Amábeles estava ali, mas eu queria estar um minuto com ele. Queria aproveitar e pedir desculpas. Então, aproveitando o momento, saí de fininho, sem que ninguém notasse. Xiaozhan estava me esperando do lado de fora, no templo abandonado, sobre aquele hábito branco de noviço. Mas seu rosto não estava feliz. O olhar preocupado e longe, percebi que ele estava pensativo. Me aproximei dele e abraçando-o. Você está bem? Sim, estou. E você? Estou bem. Já deu os parabéns ao Liu Hai? Sim, fiquei feliz por ele. Olhei em seus olhos e meu coração batia mais rápido junto de minha respiração. Um pouco ofegante pelo nervosismo que cortava o silêncio, quando disse: Desculpe, Xiao, não quero ficar brigado com você. Eu te amo e quero que entenda isso. E se você quer... Ele me interrompeu. Eu vou fazer os votos. Olhei para ele, que estava em silêncio, se virou para mim, acariciando meu rosto e começou a falar. Eu não vou aguentar ficar longe de você, mesmo que eu morra aqui, velhinho, mas quero estar ao seu lado para sempre. Só o beijei na testa e depois nos lábios, e eu queria proteger ele com todas as minhas forças, e eu faria de tudo. Não me importa, Ibo, eu vou ficar aqui com você, já que você não se tornou o Padre Superior, acredito que vamos ficar aqui por muitos anos, não importa. Se ao menos eu puder ficar aqui junto de você, eu não irei a lugar algum. Eu tive medo que você dissesse não. Confesso que sou egoísta por não lutar por esse amor. Mas você vai estar aqui do meu lado. E eu tive medo
Realmente tive medo e confesso que sou egoísta. Me desculpa, Xiao. Eu te amo. Vamos fazer uma promessa? Eu nunca vou te abandonar. Prometa que fará de tudo para estar do meu lado, mesmo que fiquemos velhinhos aqui, mas que nunca vai me abandonar, Ibu. Você promete? Eu prometo, meu amor. Vamos ficar aqui nós dois vivendo esse amor em segredo. Só Deus e o Pai Domingo serão nossos testemunhas. Aconteça o que acontecer, se formos pegos um dia, eu me responsabilizo. Mas não posso sair daqui, Xiao. Fico agradecido por você me entender. Os dois deram um longo beijo naquela noite de domingo, e Bo sabia que agora, não sendo superior, poderia estar mais alguns anos no mesmo lugar que Xiao, e seria seu formador. Continuariam ali juntos, e ele sabia que era errado viver aquele amor às escondidas, mas era a única maneira de estar juntos. E Xiao também, em segredo, preparava algo para os dois no futuro. No momento certo, ele iria dizer ao seu amado, mesmo que fosse já um frade. Você leu a carta que o Padre Domingos e o Bran deixou para você? Sim, eu li. Naquela carta pude entender um pouco da minha história e sinto tanta falta do Bran. Meu menino, ele não merecia essa doença tão cruel. Ele é um anjo em nossas vidas. Fiquei com muita raiva em não poder fazer nada por ele. Eu não sabia da doença e você podia ter falado para mim. Desculpe por não ter falado, mas o próprio Bran não gostava de ser lembrado pela sua condição. Ele dizia que não tinha nada, que não queria que as pessoas sentissem pena dele. Meu desejo era, quando sair daqui, nós dois iríamos adotar ele como nosso filho. Eu adoraria ter um filho com você, meu amor, disse Xiao abraçando ele. Como seria isso? Impossível, no máximo uma adoção. Eu também gostaria, mas tendo você aqui do meu lado e puder ficar assim, já me basta. Vamos aproveitar bem essa viagem a Nápoles. Quero ficar juntinho de você. Será 3 longos meses. Sim, amor. Quando voltamos, você será um padre também. Mas será sempre o meu amado Xiaozhan. 9 meses depois. Padre Liu Hai, com licença, você me chamou? Xiao entrou no escritório, onde agora Liu estava lotado de papeladas, e riu quando Xiao entrou tão formal. Ele estava selecionando as fichas das 5 candidatas para a vaga de enfermeira e pediu que o jovem noviço sentasse. Xiaozhan, meu amigo, não precisa ser tão formal comigo. Pode me chamar de Liu Hai, ou irmão Liu. Eu te chamei aqui, pois preciso da sua ajuda. Sim, ok, eu só queria ser educada, afinal agora é nosso superior. Mas em que posso ajudar? Sim, falou bem, mas continuo sendo o mesmo. Sou seu amigo, não sou... Então, você não está ocupado, né? Está livre agora? Não, eu já dei minhas aulas aos alunos, estou livre agora. Ah, que ótimo. Nossa, estou atarefado com as papeladas do bazar de domingo e também os preparativos da nossa viagem a Nápoles. E como deve estar sabendo, o nosso posto de saúde do orfanato está precisando de mais uma enfermeira. Entendo. Está difícil para a senhora Kate, não é? Sim, ela já está bem idosa. Já falei que ela pode se aposentar. Mas ela se recusa, dizendo que ali o trabalho é a vida dela. Ela não quer deixar o posto. Mas sugeri a ela que precisaria de uma ajudante. Então faz uma semana que colocamos um anúncio nos classificados para uma seleção. E gostaria da sua ajuda para entrevistar as 5 que escolhemos. Você pode fazer esse favor? Mas é claro, Padre Liu. Posso sim. Elas estão aonde? Elas estão na biblioteca. Aqui estão as fichas com os nomes. Muito obrigado, irmão Xiao. Deixe em suas mãos. Obrigado pela confiança, padre. Eu vou lá, depois nós vemos na capela. Xiaozhan, que agora era um noviço, com seus quase 30 anos, ainda exalava beleza, mesmo com aquelas roupas de frade. Não deixara de ser atraente. Os cabelos perfeitamente alinhados, com alguns pequenos cabelos brancos nas laterais, ainda dava mais charme. O corpo bem cuidado, que só Ibu podia despir e aproveitá-la dele nas noites de amor. Ele caminhou tranquilo, arrastando as longas vestes em direção à biblioteca. Ao entrar, viu as 5 mulheres sentadas, esperando para serem entrevistadas. Em seguida, ele parou em frente a elas, pedindo licença. Boa tarde, eu sou o irmão Xiaozhan e irei entrevistá-las para a vaga de enfermeira. As 5 belas mulheres olhou para o jovem noviço e notaram sua beleza, algumas sorrindo discretamente e outras olhando como leoas. E aí, coelhinhos, o que vocês acharam desse capítulo de hoje? Como vocês puderam ver, né, o Ibu não foi escolhido como o padre superior. Então foi o Liu Hai. E com certeza ele vai ajudar os dois, né?
com certeza vai ajudar. Então, muito obrigada, né, por vocês terem visto o vídeo até aqui. E eu coloquei hoje aí um vídeo, né, falando sobre as mudanças no canal. Eu ainda vou ver se eu vou fazer isso ou não, tá? Porque eu estou preocupada com questão de direitos de imagem, né? Mesmo que eu faça do jeito aí, como vocês estão vendo no vídeo, de colocar as imagens deles, dos atores, né? E mexer fazer uma mudança com a inteligência artificial, né? Então, só se eu for fazer desse jeito, né? Para não ter problema. Ou um pouco assim, eu faço com o Zepeto, algumas animações, umas histórias diferentes, tá? Então, eu agradeço muito, né, por vocês terem assistido. Eu agradeço, né, por vocês terem acompanhado aí o capítulo de hoje. E não se esqueçam, né, de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo, tá? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo capítulo. Abraços e tchau!